Talvez você seja uma pessoa sem autoconfiança e talvez você nem saiba disso. Eu sou Silvia Parreira, professora e escritora, e hoje eu quero ter esse papo com você. Eu quero conversar sobre autoconfiança. Talvez você diga para si mesmo e queira se convencer de que você é uma pessoa super autoconfiante. Talvez você diga coisas do tipo, eu faço, aconteça, é claro que eu acredito em mim, papapi, bababá. Mas na hora do vamos ver mesmo, os resultados são sempre os mesmos. Você não progride, você não alcança aquilo que você quer na sua vida está estagnada. Então não, você não tem autoconfiança. E vou pontuar mais uma coisa, porque assim, não adianta você falar coisas fofas, palavras de afirmação, babá. Nada disso vai te tornar autoconfiante na prática. E eu vou te mostrar um detalhe que talvez, e só talvez, você esteja fazendo com você, e aí, se imediatamente você se der conta e parar de fazer isso com você, quando você ainda, por hábito, porque é um padrão teu interior, e padrão a gente não corta da noite para o dia, não é uma coisa que você vai dormir com e acorda sem. Não. Quando você se pegar fazendo isso que eu vou comentar hoje aqui, você começa a se policiar e aí você faz o oposto disso. Então, sim, aí você está quebrando um padrão, não só quebrando, né? Porque eu falo que uma coisa é eliminar, outra coisa é colocar algo no lugar, né? O nosso cérebro, uma das leis é que não existe o vazio, sempre precisa preencher com alguma coisa. E se você tira um hábito ruim e não preencher com um hábito bom, o que vai acontecer na sequência? Vai se instalar outro hábito ruim. Então, você vai trocar 6 por meia dúzia. E é por isso que muitas pessoas nadam e não saem do lugar. É por isso que muitas pessoas leem livros de autoajuda, né? Uma autoajuda, um positivismo barato e nada acontece na vida dessa pessoa. São aquelas pessoas que são repetidoras, sabem falar o que leu, sabem comentar sobre o assunto, sabem abrir a boca para os 4 cantos do universo e falar coisas fofas, mas na prática, né? Aquilo que eu falo, na ação, na atitude, ela revela o ser humano que você é de verdade. Então, fica aqui essa reflexão. É um papo de autoconhecimento, porque assim, a autoconfiança só melhora quando a gente reconhece as coisas que não dão certo, que a gente está fazendo com a gente, porque sim, a gente faz coisas que não dá certo fazer aquilo, e a gente ainda assim continua cometendo o erro de insistir nelas, né? Mas quando a gente percebe isso, que a gente está fazendo de errado com a gente, e a gente aprende a fazer o certo, porque aqui não adianta só eu falar para você o que está errado, eu também vou te ensinar a fazer o certo hoje. Então me dá 2 minutos do seu tempo. Você não precisa mais do que isso para você se tocar do que está errado, do que precisa fazer para ser assertivo com você mesmo, tá bom? Então vamos lá, bora lá. Pessoas sem autoconfiança vivem no futuro e vivem no passado. Como assim, Silvia? São pessoas que temem o futuro, estão sempre antecipando o futuro de uma maneira ruim. Temem o que vem pela frente. Temem se escolher uma coisa, essa coisa desencadeia um futuro. Se escolher outra coisa, essa coisa desencadeia um outro futuro. Se tomar uma atitude, essa atitude pode fazer com que... Então, elas sempre têm medo do que vem pela frente. Estão aprisionadas num temor. Um medo de quê? Medo de tomar a decisão errada, medo de falhar, medo do que as pessoas vão dizer, medo de não ter sucesso, medo de escolher uma coisa e aquela escolha não for assertiva, medo de escolher outra coisa e aquela coisa não levar as pessoas ao resultado. O medo é o indicador de que você não confia em você. Porque pessoas autoconfiantes são pessoas que não se paralisam pelo medo. Eu não estou dizendo para vocês que pessoas autoconfiantes não têm medo. É óbvio que têm. Mas elas não deixam que o medo determine a vida delas. Entendeu a diferença? Então, elas
tomam decisões apesar de temer não sair o resultado que esperam, mas ainda assim olham para o futuro com positividade, com esperança, com boas expectativas de que aquela decisão delas, mesmo que não aconteça exatamente como sonharam, como se prepararam, se programaram, mesmo que isso não aconteça, elas seguem em direção àquele objetivo, àquela meta, àquele futuro que elas se propõem. Pessoas sem autoconfiança não traçam metas, não têm objetivos claros na vida, não têm medo de ter sonhos, têm medo de realizar os próprios sonhos. Olha que vida limitante. É por isso que pessoas sem autoconfiança nunca realizam, conquistam nada, porque sempre temem o pior no futuro. E pessoas sem autoconfiança vivem aprisionadas ao passado, quer seja a um passado com boas memórias, ou quer seja um passado com memórias ruins. Estão sempre recordando eventos. Se os eventos trouxeram insucesso, elas ficam remoendo o insucesso. Se os eventos trazem recordações boas, elas ficam agarradas a essa recordação boa e, claro, não acreditam que vão viver o bom de novo, só acreditam que vão viver o pior. Por isso são pessoas empacadas na vida que não saem do lugar. Então fica aqui a pergunta: será que você está aprisionada no passado ou será que você é uma pessoa que está aprisionada ao seu futuro? Ambos indicam que você é uma pessoa sem autoconfiança. Quer se tornar uma pessoa mais autoconfiante? Então eu vou te dar 3 opções. 1, me segue aqui para ouvir mais áudios como este. 2, vai lá no meu blog pessoal, silviaparreira.com.br, porque lá tem um caminho, lá tem uma jornada onde eu ensino você a ser autoconfiante, a ter uma autoestima e a ser feliz de verdade no dia a dia, na prática. E 3, senta que eu vou te dizer o que você precisa fazer. Bom, se você está identificado como uma pessoa sem confiança porque você teme o erro futuro, se você está identificado com uma pessoa que você foi no passado, você precisa, em primeiro lugar, se desidentificar com tudo isso. Você precisa criar uma nova identidade a partir de hoje, uma identidade mais confiante, uma identidade de uma pessoa que sim tem capacidade de decidir o que quer que seja, de se desprender do teu passado, qualquer que seja o resultado, bom ou ruim, deixar o seu passado passar, se abrir para o novo, se abrir para o futuro, se abrir para o que der e vier, para o que você puder e souber. E quando o seu futuro chegar, você é aquela pessoa que vai ser capaz de lidar com ele. Então você precisa criar essa identificação de uma pessoa mais capaz. Você precisa aprender a acreditar mais em você. E como é que você aprende a acreditar mais em você? Tomando decisões, fazendo escolhas, saindo da sua zona de conforto, da onde você está, se arriscando para além dos limites desse seu conforto, que é permanecer tudo igual, fazer mais do mesmo, e, sentindo-se mais confiante, agir como tal, agir na convicção de que você é capaz de. E então, não tem como, o resultado vai responder a essa atitude, a essa mentalidade, a essa energia, a tudo isso, o resultado vai ressoar e, claro, você vai conseguir se tornar, na prática, uma pessoa mais autoconfiante. É simples assim. Porém, entretanto, contudo, você precisa estar consciente, querer ser confiante e agir como. Afinal, você não tem nada a perder e, na verdade, tudo a ganhar. Então, bora se arriscar a se tornar uma pessoa mais autoconfiante?
Eu fico por aqui hoje, te espero no próximo áudio com mais orientações preciosas como essa aqui, que vão tirar você do estado que você está e tornar você uma pessoa melhor, para que você altere a sua realidade, crie a vida que você quer e merece viver. Acima de tudo, que você é capaz, porque você merece ser feliz de verdade. E se você achou esta mensagem, este papo útil, então compartilhe este áudio com a sua rede social, passa o link para aquela pessoa que você acredita que vai ajudar, porque eu tenho certeza que tem mais pessoas que precisam ouvir isso que está aqui, esse conteúdo, e a gente precisa se cercar, a gente precisa de pessoas cada vez mais autoconfiantes nessa vida. Então, até a próxima. Beijinho e